Oi, gente, a paz. Eu recebi uma palavra de Deus que, na verdade, eu não vou dizer para você que eu fiquei muito contente, não, porque muitas vezes a gente ouve uma coisa que é fantástico, mas não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. E quando você está numa prova por muito tempo, ou você nem está muito tempo, mas está assim bem árduo, bem difícil. Aí você começa a se perguntar algumas coisas e não somente se perguntar algumas coisas, mas você começa a pedir a Deus para falar com você de maneira especial. E quando eu estava lavando o carro, eu estava ouvindo louvores e Deus começou a falar comigo sobre a vida de Paulo e a vida de José. Porque eu ouvi uma pregação e uma das referências bíblicas foi quando Paulo ele estava na prisão, né? Ele tinha sido preso e ele pede a algumas pessoas para que levassem para ele os pergaminhos, para que levassem para ele alguns meios que ele pudesse escrever para outras igrejas. Como você bem sabe, a maioria das cartas de Paulo foram escritas enquanto ele estava preso. E eu fiquei encucada com isso. Eu falei, meu Deus, como pode uma pessoa frutificar tanto estando numa situação como essa, estando preso, estando encerrado, né? Aí Deus começou a falar comigo sobre a vida de José, sobre como ele foi de verdade útil lá dentro, quando ele interpretou aqueles dois sonhos do copeiro, do padeiro, lembra? E Deus ele me fez um convite, ele falou comigo, ele falou, filha, enquanto você está na prova, enquanto você está presa, enquanto você está à espera de algumas coisas, de um mover, seja útil, frutifique, trabalhe, fale com o meu povo, fale com os meus filhos, aquilo que eu tenho colocado no teu coração. E muitas vezes a nossa primeira reação é ficar, sabe, poxa, não murmurando, mas ficar, sabe, com aquela autopiedade, aquela automisericórdia. A gente fica, poxa, olha só onde eu tô e tudo mais. E uma das coisas que eu já passei por isso, eu acredito que você já tenha passado também, ou está passando agora, que quando você está num momento assim difícil, você fala assim com Deus, Deus, usa alguém para mim, Senhor. Eu vou sair, porque a gente ouve tanto testemunho, né, de que uma pessoa estava no ônibus e Deus trouxe uma pessoa de não sei da onde, estava lá dentro do ônibus e a pessoa sentou do lado dela e começou a falar, começou a ser usado por Deus, ou então estava no banco, estava andando, estava em qualquer outro lugar e Deus usou alguém. E uma vez eu falei isso com Deus, falei, caramba, Jesus, sinistro, se eu nunca uso alguém para mim dessa forma, de eu estar num lugar e a pessoa vem e fala comigo, caramba, nunca vem um vaso e tudo. E Deus falou comigo algo que, entenda bem, eu não estou falando isso para, sei lá, para me sentir alguma coisa, não é isso. Mas Deus falou comigo, filha, por que eu vou usar intermediários se eu falo diretamente com você? Porque eu vou usar terceiros se eu falo contigo diretamente. E eu falei, sabe quando assim aquele clima e você não tem nem resposta? Mas às vezes a gente está dessa forma. Imagina, gente, não vamos viver num conto de fadas, nem de super-heróis, de que José, de que Paulo simplesmente estava lá na prisão e estava lá cheio de Deus, cheio da unção e tudo. Não. Todo mundo tem períodos. Tem período que você está se perguntando, você está se questionando, tem período que você está triste, está angustiado, e tem um período que você entende a prova e começa a gerar frutos dentro dela. Então eu acredito, quando eu entro na história de José, por exemplo, eu entendo que, nossa, naqueles 2 anos dentro da cadeia, primeiro que foram 11 anos ali sendo escravo, né? Por ter sido vendido, toda aquela história que você já conhece, mas 2 anos dentro de uma cadeia, eu acredito, sendo humana, que teve momentos que ele estava triste, ele estava cabisbaixo, ele ficou quieto o dia inteiro, teve dia que ele pode ter ficado chorando o dia inteiro, dia que ele estava, sabe, acordou virado naquele dia. Claro, a gente tem momento assim,
Só que chega um momento que a gente pode até pensar, também não vou falar mais nada, não vou mais seguir a Jesus. Ou então você não chega nem tão longe, mas você fala, também não vou dar mais lugar a Deus, não vou mais pregar, não vou mais louvar, não vou mais fazer nada, porque tudo que eu faço parece que é usado contra mim, parece que piora a prova, parece que tudo fica pior, fica mais difícil. Eu também não vou falar mais nada, eu não vou ser mais útil, eu vou ficar parado no canto, eu vou só seguir a Jesus, vou para a igreja, vou assistir o meu culto. Você pensou nisso, não pensou? Eu vou só na igreja, Senhor, não vou me desviar. Não vou me desviar porque eu sei que não existe outro caminho. Senhor, eu já fui longe demais e não tem como eu voltar atrás, mas eu só vou ir para a igreja, vou cumprir, vou chegar lá, vou sentar, vou ouvir a palavra, vou para casa e acabou. Não vou mais querer ser útil, não vou mais querer abrir minha boca. Aí eu lembro de Jeremias, lembra lá no capítulo 20, que ele foi preso lá no tronco, porque ele estava profetizando, ele estava falando a palavra de Deus. E de repente Jeremias, como eu e você, porque ele era carne e osso, ele começou a falar, Senhor, poxa, a tua palavra tem sido vergonha para mim, tem sido martírio para mim, porque todas as vezes que eu abro a minha boca, eu sou perseguido. E aí a palavra diz, num determinado versículo que ele fala, e quando eu pensei, não vou mais me lembrar dele. Dele quem? Do Senhor. Não vou mais falar a sua palavra. Então foi como se acendesse um fogo nos meus ossos, e eu não posso fazer isso. Quando a gente começa a falar isso, não vou mais fazer, não vou mais pregar, não vou mais fazer nada, porque parece que aumenta a prova, parece que o Espírito Santo, ele age de uma maneira dentro do nosso coração, que nos impulsiona, aquele fogo começa a arder, começa a queimar, e o Senhor começa a falar diretamente com a gente, como eu estou falando com você agora, porque eu falei, Senhor, como eu vou dar fruto, como eu vou abençoar, Senhor, numa situação dessa? Não tem como. E o Senhor começou a falar diretamente comigo. Ele não chegou e usou um vaso, como muitas vezes eu pedi. Ele não chegou para mim e falou, eis que te digo. Não. Ele falou diretamente no meu coração. E quando ele começou a falar diretamente no meu coração, ele falou, tem como você falar, tem como, porque eu envio pessoas até você, tem como você ser bênção, tem como você frutificar, mesmo que a terra esteja de uma maneira, sabe, mesmo que a perseguição esteja de uma maneira terrível, há como, e aquele fogo vai queimando, vai queimando, vai queimando, e ao mesmo tempo que a gente falava assim, eu não vou falar mais, eu não vou mais pregar, eu não vou mais ser bênção, e aquilo começa a queimar dentro do nosso coração. Então a gente vê que não tem opção. A gente não tem opção porque a gente já foi longe demais. Você já foi longe demais, você se apaixonou, sabe? Quando o discurso fica duro demais, quando as coisas ficam difíceis demais. Lembra quando Jesus estava falando e os apóstolos, os discípulos, na verdade, não os apóstolos, os discípulos que seguiam Jesus, uns de muito longe, começaram a se retirar um por um, porque falava, que isso? Isso é muito duro, isso é muito pesado. Eu não estava esperando, era como se eles dissessem assim, eu não estava esperando por isso. Como assim? Eu segui, abandonei família, abandonei riquezas, abandonei o que foi, mas calma aí, até um certo ponto agora, e começaram a sair um por um. Jesus olhou para eles e falou, e vocês? Não vão também não? Mas Pedro falou, Senhor, quando eu imagino essa cena, quando eu imagino Pedro falando, eu fico emocionada porque é o que passa no nosso coração. A gente fala, Senhor, para onde eu vou? É como se eu visse, eu te peço até desculpa que eu fico emocionada, mas é como se eu visse o Senhor olhando para mim e eu me assusto quando Ele fala, e você não vai também não? Mas eu olho para o meu Deus, para o meu Senhor, e eu falo, não, para onde eu vou, Senhor? Só você tem as palavras de vida eterna, sabe? É aquela questão, eu estou envolvido demais, por mais que esteja doendo, por mais que esteja machucando, mas eu me envolvi demais com você, eu me apaixonei, e por mais que
seja difícil, por mais que a gente pense, sabe, em muitas coisas, mas a gente já foi longe demais. A gente já se apaixonou e a gente se envolveu, a gente falou, não, eu já cheguei até aqui. Então eu não vou, tá difícil, mas eu não vou arredar meu pé e não simplesmente abandonar, mas eu também não vou me calar. Jeremias não se calou, José, ele não se calou. E quando ele chegou lá na frente, ele entendeu o porquê da prova. E quando os irmãos chegaram diante de José, sabe, eles se envergonharam por aquilo que eles fizeram, mas José falou, ei, não foram vocês que me venderam. Foi o Senhor que permitiu tudo aquilo para a conservação da vida. Sabe? E o Senhor, Ele tem martelado isso dentro do meu coração. Ele tem falado, olha, não são pessoas que estão te vendendo, não são pessoas que estão te traindo, não são pessoas que estão te perseguindo. Tudo isso é a minha mão te provando, te amadurecendo para uma grande obra. Tudo isso que está acontecendo com você, toda perseguição, toda prisão, tudo isso não são pessoas, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não são pessoas que estão indo contra você e contra mim, é o Senhor que está permitindo para uma grande obra na nossa vida. Então, aquilo que José falou foi para a conservação da vida, foi para que hoje eu estivesse aqui e o Egito não perecesse e as terras de Canaã não perecessem. Então o que você está passando hoje é para a conservação da vida, não somente a tua, mas da tua família. Então, ainda que a gente pense, ainda que a gente fale, meu Deus, está difícil, eu não vou mais falar. Mas o Senhor não vai enviar ninguém para falar com você. Essa notícia que eu tenho para te dar hoje. Deus não vai enviar vaso, Deus não vai enviar profeta para falar contigo. Eis que te digo que essa luta é para isso, isso e isso. Não. Assim como Ele faz comigo, Ele faz com você. Ele não envia vaso, Ele fala diretamente contigo. E Ele te explica o porquê da luta, Ele te explica o porquê da prova, Ele te mostra, Ele te faz entender. Então, deixa esse fogo queimar dentro do teu peito. Deixa o Espírito Santo queimar e falar, e falar, e falar contigo, porque Ele vai te explicar o porquê dessa prova. Então, não fique esperando vaso, não fique esperando profeta, mas quando Ele começar a falar no teu ouvido, no teu coração, desce diante dEle, vai orar, vai ler a palavra, Ele vai te responder, Ele vai continuar falando e seja instrumento. Fale, pregue, ainda que seja para uma pessoa, ainda que seja para um amigo, fale do Senhor, fale da experiência que você está tendo. Muitas coisas a gente não entende na hora, como diz a palavra, aquilo que eu faço agora você não entende, mas você vai entender depois. Muitas coisas que eu passei, eu não entendi na hora, eu passei madrugada em claro, perguntando, Senhor, mas o porquê disso?